Você já sentiu que certas pessoas sugam sua energia, te deixam ansioso, confuso ou até mesmo inseguro? Mas mesmo assim, você continua insistindo em manter contato? Já reparou que os mais fortes, de verdade, não fazem escândalo, não avisam, não discutem? Eles simplesmente somem? Pois é, existe um segredo silencioso por trás desse comportamento que poucos conhecem, mas que pode mudar completamente a forma como você se protege emocionalmente. Hoje, vamos revelar por que os verdadeiros fortes se afastam sem alarde, como identificar pessoas que te fazem mal antes que seja tarde demais e, o mais importante, como desenvolver a força interna para se afastar com elegância e firmeza, sem se culpar, sem se justificar. Se você vive se desgastando com quem não valoriza sua presença, se sente que está sendo usado, desrespeitado ou manipulado, esse vídeo é para você, porque a verdade é dura. Quem não impõe limites será sempre invadido. Assista até o final, porque você vai entender que o silêncio não é fraqueza, é estratégia. E vai aprender como afastar-se de quem te faz mal, sem drama e com dignidade estoica. Curta, compartilhe, comente aqui embaixo se você já teve que cortar alguém da sua vida. Se inscreva no canal e não se esqueça, o conteúdo exclusivo está no comentário fixado. Vai te ajudar ainda mais nessa jornada. Agora, respira fundo e prepare-se para mudar sua postura com base no que os grandes mestres do estoicismo já sabiam há 2000 anos. Por que as pessoas fortes se afastam em silêncio? A primeira coisa que você precisa entender é que o silêncio é uma linguagem e os fortes são fluentes nela. Eles não precisam provar nada para ninguém, não precisam justificar o que sentem, nem dramatizar o que decidem. Quando percebem que alguém está minando sua energia, questionando seu valor ou sabotando sua paz, simplesmente se retiram, sem palavras, sem barulho, porque aprenderam que quem faz barulho demais tentando se impor ainda está tentando se convencer. O forte já se convenceu. Ele conhece o próprio valor e por isso não precisa fazer cena. Ele não manda indiretas, não bate boca, não implora para ser tratado melhor. Ele observa, analisa, toma uma decisão interna e age. Essa ação é o afastamento silencioso, que para muitos pode parecer frieza ou indiferença, mas na verdade é um sinal claro de domínio emocional. Epicteto dizia: quando alguém te irrita, é teu julgamento que te irrita. Elimina o julgamento e a raiva desaparece. Os fortes entenderam isso. Eles não gastam energia reagindo ao comportamento alheio. Eles controlam o próprio julgamento e, ao invés de reagir, escolhem se proteger. E proteger-se, muitas vezes, é afastar-se. Esse afastamento não é um gesto de ódio, mas sim de amor próprio. Porque o forte entende que insistir em quem não soma é um tipo de autossabotagem. Ele prefere perder pessoas do que perder a si mesmo. E essa é uma decisão que exige coragem. Uma coragem silenciosa. E talvez você esteja aí exatamente nesse ponto de ruptura. Cansado de dar chance, de explicar o óbvio, de insistir onde só há desgaste. Se for esse o caso, aprenda com os fortes. Retire-se antes que sua essência se perca. Eles não fazem barulho, porque já fizeram paz. E quem tem paz não disputa nada. Agora me diga, você está pronto para esse nível de força? O erro mais comum de quem tenta agradar todo mundo. Existe um erro fatal que quase ninguém percebe enquanto está cometendo: tentar ser aceito por todos a qualquer custo. E isso, ironicamente, é o que mais afasta o respeito. Porque quando você abre mão de si mesmo para agradar os outros, você manda uma mensagem silenciosa, mas poderosa, de que seus sentimentos, limites e necessidades são secundários. E sabe o que acontece? As pessoas acreditam nisso. O desejo de agradar
Vem de um lugar de insegurança, de medo de rejeição, de carência de validação. Mas o preço que se paga por isso é altíssimo. Perda de identidade, exaustão emocional e, o mais perigoso, a permissão involuntária para que pessoas tóxicas permaneçam na sua vida. Pessoas que te testam, te usam, te empurram para baixo. E você continua sorrindo, continua tentando entender, continua tentando salvar a relação. Mas salvar o quê? Uma conexão que só existe se você se anular? Sêneca alertava: quem vive para agradar os outros sempre será escravo do julgamento alheio. E é exatamente isso que acontece. Quem tenta agradar todo mundo nunca é respeitado de verdade. Porque respeito vem do limite, vem da firmeza, vem da coragem de dizer não, de dizer basta, de dizer eu não aceito isso para mim. O mais triste é que quem vive nesse modo de agradar quase sempre acredita que está sendo boa pessoa. Mas ser bom não é ser bobo. Ser gentil não é ser permissivo. Você pode ter o coração mais generoso do mundo, mas se não souber se proteger, ele será pisoteado. Os fortes sabem disso. Eles ajudam sim, são justos, sim, mas nunca à custa da própria dignidade. O segredo é entender que você não precisa convencer ninguém a te valorizar. Você só precisa se valorizar o suficiente para não aceitar migalhas. Quando isso acontece, seu comportamento muda, sua energia muda. E adivinha? Quem não te respeitava começa a sentir, porque você parou de tentar agradar e começou a se impor com presença. Então, se hoje você sente que está se desdobrando para manter alguém na sua vida, pare, respire, reflita. Talvez seja a hora de agradar menos os outros e começar de verdade a agradar a si mesmo. Reconhecendo os sinais sutis de quem te faz mal. Nem sempre quem te faz mal vai gritar contigo, te xingar ou te trair abertamente. O mais perigoso, muitas vezes, é o veneno em gotas. Aquele comportamento sutil que vai drenando sua energia aos poucos, sem que você perceba. E é justamente esse tipo de toxicidade disfarçada que prende muita gente em relações destrutivas. Porque não há escândalo, mas há desgaste. Não há agressão, mas há manipulação. Não há conflito direto, mas há culpa, cobrança e um sentimento constante de inadequação. Essas pessoas agem como se tudo fosse brincadeira, como se você estivesse sempre exagerando. Mas por trás dessas palavras está o desrespeito. Repare, elas fazem você duvidar de si mesmo, questionar sua percepção, pedir desculpas por sentir. Isso tem nome: gaslighting emocional. E é uma das formas mais sorrateiras de abuso psicológico. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna aquilo com que se alimenta. E se você alimenta sua alma com relações que te diminuem, que te fazem sentir culpa por colocar limites, que desvalorizam sua presença ou seus sentimentos, aos poucos você vai se sentindo cada vez menor. E quanto mais você se sente pequeno, mais dependente dessas relações você se torna. É um ciclo. Outro sinal comum são os comentários disfarçados de conselho, mas que te colocam para baixo. São aquelas pessoas que só estão sendo sinceras, mas sempre te criticam, que dizem que você é sensível demais, mas vivem te provocando, que cobram sua presença, mas somem quando você precisa. E mesmo assim, você continua se explicando, se justificando, se culpando. Pare agora e pense: com quem você sente que precisa estar sempre se defendendo? Com quem você se sente cansado depois de conversar? Com quem você se sente invisível, mesmo estando presente? Esses são sinais silenciosos, mas claros, de que aquela pessoa não está te fazendo bem e talvez nunca tenha feito. A questão é: você tem coragem de enxergar isso? De reconhecer que nem todo mundo merece o seu acesso, o seu tempo, a sua energia?
Os fortes reconhecem rápido. Eles não esperam a dor virar trauma. Eles entendem que certos sinais, por mais sutis que sejam, são alertas para proteger-se e agem com firmeza e com silêncio. Porque reagir demais enfraquece sua posição. Um dos maiores erros que você pode cometer diante de pessoas que te fazem mal é reagir demais. Gritar, se justificar, se explicar, responder cada provocação, tentar mostrar o seu ponto de vista a qualquer custo. Tudo isso pode até parecer atitude, mas na verdade é fragilidade disfarçada. Porque quem reage demais mostra que está emocionalmente acessível. E quando alguém percebe que consegue te desestabilizar, essa pessoa sente que tem poder sobre você. O problema é que quanto mais você reage, mais você se desgasta. Você entrega seu controle emocional, você entra no jogo do outro. E nesse jogo, adivinha, você já perdeu. Porque a intenção de quem te provoca nem sempre é vencer uma discussão, é só te tirar do eixo, e quando conseguem, saem com a sensação de vitória. E você fica com a exaustão. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. E isso é uma lição de ouro, porque o verdadeiro poder está em não permitir que o comportamento do outro determine o seu. Reagir com raiva, ironia ou desespero não prova que você tem razão, só prova que você está vulnerável, e os fortes não são previsíveis, eles são firmes, calmos e letais no silêncio. A verdade é que quem te testa está te estudando, está tentando descobrir onde te fere, onde te desestabiliza, onde te descontrola. E cada reação sua é uma pista. É como entregar seu manual de instruções nas mãos erradas. Os fortes, ao contrário, não entregam nada. Eles observam. E, quando decidem agir, não é para provar, é para proteger. E aqui está um segredo poderoso. Muitas vezes, a ausência de reação é mais ensurdecedora do que qualquer grito. Porque mostra domínio. Mostra que você não se abala fácil, que você não precisa vencer discussões, porque você já venceu internamente. E essa postura impõe respeito de um jeito que a gritaria nunca vai conseguir. Então, da próxima vez que alguém te provocar, antes de reagir, pergunte a si mesmo: essa pessoa merece acesso à minha paz? Se a resposta for não, então não responda, não se explique, não alimente. Porque às vezes o verdadeiro poder é não dizer absolutamente nada. O poder do silêncio como resposta estratégica. Pouca gente entende o verdadeiro poder do silêncio, e talvez esse seja o motivo pelo qual ele é tão eficaz. Quando você para de responder, quando você escolhe o silêncio ao invés do confronto, você não está se omitindo. Você está se elevando, está dizendo sem palavras: não me rebaixo ao seu nível. Está afirmando: minha paz vale mais do que essa disputa. E essa postura não é covardia, é controle absoluto. O silêncio não é ausência de resposta, é uma resposta calculada, fria, inteligente. E mais, é uma forma de desarmar quem esperava sua reação emocional. Porque quando alguém tenta te provocar e recebe o vazio como retorno, essa pessoa se perde. Ela esperava o caos, e você entrega calma. Ela queria guerra, e você oferece ausência. Isso desestrutura qualquer um. Sêneca dizia: nada é mais honroso do que um coração calmo quando insultado. Essa frase é um lembrete poderoso de que o autocontrole é uma virtude rara e preciosa. Enquanto o outro grita, você permanece inabalável. Enquanto tentam te diminuir, você se mantém firme no alto, observando. E quando necessário, simplesmente se retira, sem avisar, sem plateia, sem justificativa. Essa ausência, esse corte silencioso, é o que mais dói para quem vive da validação dos outros. Porque o silêncio é também uma forma de dizer:
você não tem mais acesso a mim. E o mais impressionante é que, ao adotar essa postura, você se torna mais admirado, mais respeitado, mais enigmático, porque os fortes, os verdadeiramente fortes, não precisam se explicar. Eles são sentidos, não ouvidos. A verdade é que você não precisa participar de todas as batalhas que te convidam. Algumas você vence simplesmente não aparecendo. E o silêncio, nesse caso, é a espada mais afiada que existe. Ele corta vínculos tóxicos. Ele sela sua força. Ele protege sua paz. Então, da próxima vez que alguém tentar te tirar do sério, respire. Lembre-se, reagir é instinto. Silenciar é sabedoria. Como a frieza emocional é uma forma de autoproteção, existe um tipo de força que não se grita, não se mostra, não se posta em redes sociais. É a frieza emocional. E apesar do nome parecer algo negativo, na verdade, ela é uma armadura invisível dos fortes. Não é que essas pessoas não sintam, elas sentem e muito, mas aprenderam que reagir emocionalmente o tempo todo é como andar pela vida com as portas da alma escancaradas. E isso é convite para ser ferido. Ser frio emocionalmente nesse contexto não é ausência de emoção, é domínio. É saber exatamente quando mostrar, quando guardar e quando simplesmente não entregar nada. Porque a vida te ensina, às vezes com dor, que ser transparente demais com as pessoas erradas é perigoso, que nem todo mundo merece conhecer seus gatilhos, suas dores, suas reações. E os fortes entenderam isso na prática. Epicteto nos ensina: não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas a visão que eles têm desses acontecimentos. A frieza emocional nasce justamente dessa mudança de visão. Você para de tomar tudo como pessoal, para de se afetar por qualquer opinião, qualquer atitude ou ausência, e começa a filtrar o que realmente merece sua energia. Isso não significa se tornar indiferente, apático ou cruel. Significa proteger o que há de mais valioso, sua paz. Significa que você escolhe responder com lógica, com estratégia e não com impulsos. E, ironicamente, é isso que mais desconcerta quem tenta te atingir. Porque enquanto esperavam tempestade, você se torna o gelo. Quem não entende esse conceito costuma julgar. Nossa, fulano ficou frio, distante, seco. Mas o que essas pessoas não sabem é que essa frieza é resultado de muito desgaste anterior, de decepções, de exaustão, de cansaço de se doar e não receber nada em troca. A frieza emocional é o estágio onde o coração cansou de ser ferido e passou a ser blindado. Se você sente que está nesse ponto, não se culpe, não se julgue. Entenda que essa postura pode ser exatamente o que você precisa para preservar sua energia, seu foco, sua sanidade. Ser frio com quem te machuca é, muitas vezes, a forma mais pura de amor próprio. Afastar-se sem culpa, o que os fortes sabem e os fracos temem. Se tem uma coisa que paralisa muita gente na hora de se afastar de alguém que faz mal, é a culpa. Aquele pensamento que martela: e se eu estiver sendo duro demais? A verdade que poucos têm coragem de encarar é: os fortes não sentem culpa por se protegerem. Eles entendem que ninguém está acima do seu bem-estar emocional. Eles sabem que a vida é feita de escolhas e que insistir em quem só suga, só exige, só fere, é uma escolha autodestrutiva. E por isso, eles se afastam, com firmeza e sem peso na consciência. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E manter por perto quem polui sua mente, mina sua autoestima ou te faz duvidar de si mesmo é um atentado contra a sua própria felicidade.
O forte reconhece isso e age, não porque é insensível, mas porque aprendeu a priorizar a si mesmo. Enquanto os fracos se apegam por medo, por carência, por dependência emocional, os fortes soltam, porque eles entenderam que estar sozinho com paz vale mais do que estar rodeado de gente que te causa ansiedade. Eles não esperam uma justificativa para se retirar. Eles não fazem discurso, eles apenas vão e não voltam. E sabe o que mais? Quando você aprende a se afastar sem culpa, você começa a se atrair por relações mais saudáveis. Porque você está vibrando em outro nível. Você deixou de aceitar migalhas. Você está inteiro. E quem está inteiro só se conecta com quem soma, não com quem consome. Então, se hoje você sente culpa só de pensar em cortar alguém da sua vida, questione essa culpa. Ela é real ou é resultado de uma programação que te ensinou a se colocar sempre por último? Lembre-se, o forte não teme o afastamento. Ele teme se perder, tentando manter o que já devia ter deixado ir. Como manter sua paz quando tentam te desestabilizar? Você já sentiu como se alguém estivesse provocando só para ver até onde você aguenta? Como se o objetivo da pessoa não fosse conversar, mas te desestabilizar, tirar sua paz, te levar para o limite? Isso acontece mais do que você imagina, principalmente quando você começa a se posicionar, a crescer, a colocar limites. É aí que o teste vem. E manter a calma nessas horas é um superpoder que os fortes cultivam em todos os dias. A paz não é a ausência de conflito, é a sua habilidade de não se perder dentro dele. Quando alguém tenta te tirar do sério, o que essa pessoa realmente quer é o seu controle. Ela quer ver sua reação, quer sugar sua energia, quer provar que ainda tem algum domínio sobre você. E se você entrega isso, ainda que por um segundo, perdeu. Mas se você mantém a calma, se respira, se olha por dentro antes de responder por fora, você assume o comando. Epicteto dizia: qualquer um pode ficar irritado. Isso é fácil. Mas estar irado com a pessoa certa, na medida certa, pelo motivo certo, da maneira certa e no momento certo, isso não é fácil. Essa é a essência do domínio emocional. Você não precisa engolir tudo, mas também não precisa explodir. Existe um meio termo sábio, o equilíbrio sereno de quem sabe o próprio valor. Quando tentarem te desestabilizar, use isso como termômetro. Quanto mais alguém tenta te tirar do eixo, mais você deve permanecer firme, porque isso mostra que você está sendo percebido como alguém de força. Só tentam derrubar quem está de pé, só provocam quem tem presença. Só atacam quem incomoda. Você não é obrigado a responder, nem a justificar, nem a cair no jogo emocional de ninguém. Você tem o direito de dizer não, de se retirar, de olhar no olho e permanecer em silêncio. Isso não é fraqueza, é poder. É o tipo de poder que desarma, que inverte a dinâmica, que coloca o outro diante do próprio vazio. E o mais interessante é que, quando você se recusa a reagir, quem tenta te provocar acaba enfrentando o próprio espelho. Sem a sua reação, sobra apenas o comportamento do outro em exposição. E aos poucos, ele percebe que perdeu o controle. E você ganhou mais um nível de paz. Mantenha a serenidade, porque quando você não se desequilibra, ninguém consegue te derrubar. O que Marco Aurélio faria no seu lugar? Imagine por um momento que você está diante de uma situação desgastante. Alguém te desrespeitou, te usou, te provocou e agora você está cheio de raiva, vontade de confrontar, de falar tudo que está engasgado. Mas antes de agir, pare e se pergunte: o que Marco Aurélio faria no meu lugar? Essa simples pergunta pode te salvar de cometer um erro que custaria caro. Porque Marco Aurélio não era apenas um imperador romano, ele era um mestre em autocontrole, um verdadeiro símbolo da força silenciosa. Diante das maiores pressões políticas, traições e ataques pessoais,
Ele não reagia com fúria, nem com vingança. Ele reagia com reflexão, com escrita, com disciplina interior. Ele nos deixou como legado as meditações, onde registrava seus pensamentos mais íntimos, como se estivesse treinando a própria alma para não ceder às emoções rasas. Ele nos ensinou que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas a si mesmo. Em um de seus escritos mais famosos, ele diz: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos." Perceba isso e encontrará a força. Agora pense, quantas vezes você tentou mudar o outro, controlar o outro, consertar o outro, enquanto negligenciava o próprio equilíbrio? Marco Aurélio não perdia tempo tentando transformar os outros. Ele ajustava a si mesmo. E era assim que mantinha a calma diante do caos. Se ele estivesse no seu lugar hoje, convivendo com alguém que te faz mal, que te desgasta ou que não valoriza sua presença, ele não se rebaixaria a disputas inúteis. Ele se afastaria com dignidade, sem precisar provar nada, porque ele sabia que a presença de um homem forte é mais eloquente do que 1000 discursos. Ele sabia que o silêncio ensina mais do que 1000 explicações. O que Marco Aurélio faria? Ele aceitaria o que não pode controlar. Agiria sobre o que está em suas mãos e protegeria a própria paz como quem protege um tesouro sagrado. E talvez seja isso que você precise lembrar hoje, que você também pode ser esse tipo de força, que você não está aqui para convencer ninguém do seu valor. Você está aqui para se tornar alguém que nem precisa dizer muito, porque sua postura já diz tudo. Então, da próxima vez que você for provocado, questionado ou subestimado, lembre-se, a resposta está dentro. E Marco Aurélio te aplaudiria de pé se visse você escolher o silêncio, o autocontrole e a retirada estratégica como sua maior vitória. Transformando o afastamento em força pessoal. Muita gente acha que se afastar é perder, que cortar relações é fracassar, que dizer chega é um sinal de fraqueza ou desistência. Mas quem já passou pelo processo sabe, afastar-se, quando necessário, é um dos atos mais poderosos de força pessoal. Não porque você está fugindo, mas porque está escolhendo preservar o que é sagrado. Sua paz, sua energia, sua evolução. O verdadeiro crescimento começa quando você entende que nem todo mundo merece continuar no seu caminho, que alguns capítulos da sua vida só fizeram sentido porque ensinaram lições, e que depois da lição vem a libertação. Afastar-se é se libertar. E quando isso é feito com consciência, sem raiva, sem mágoa, apenas com firmeza, o que era dor se transforma em força. Sêneca dizia: a parte mais nobre da razão é não permitir que a alma se perturbe com as coisas que não pode mudar. E é exatamente isso que você faz quando escolhe se afastar. Você aceita o que o outro é, entende o que você precisa e age com sabedoria. Você para de tentar mudar o mundo externo e começa a transformar o mundo interno. Isso muda tudo. A mágica acontece quando, depois do afastamento, você não volta. Você não busca, não se arrepende, não reabre portas, porque entendeu que esse corte foi necessário para o seu florescimento. Você começa a usar esse espaço, antes ocupado por drama e desgaste, para investir em si, em novos hábitos, novas relações, novas versões de si mesmo. E o mais poderoso, com o tempo, as pessoas percebem que você está mais calmo, mais forte, mais distante, no melhor sentido, porque agora você se escolhe, agora você se valoriza, agora você sabe o que merece e por isso não aceita menos. Transformar. O afastamento em força pessoal é entender que não é sobre o outro, é sobre você, sobre sua trajetória, sua paz, seu legado. E acredite, quando você começa a caminhar nesse nível de consciência, a vida te recompensa com conexões verdadeiras,
com oportunidades melhores, com um senso de liberdade que só quem se afasta do que é tóxico pode sentir. A vida vai testar você de todas as formas. Vai colocar pessoas no seu caminho que parecem desafios disfarçados, que vão tentar mexer com sua paz, com sua autoestima, com a sua energia. E nesse jogo silencioso de forças, vencer não é gritar mais alto, nem provar que está certo. Vencer é saber a hora de se calar, de se afastar, de preservar aquilo que realmente importa, você. Os fortes não discutem por respeito, não insistem por apego, não permanecem por obrigação. Eles vão embora. E ao fazer isso, se reencontram. Ao longo deste vídeo, você viu que afastar-se de quem te faz mal não é egoísmo, é sabedoria. Que o silêncio é uma resposta poderosa, que a frieza emocional é uma armadura que protege o que já foi ferido demais, e que a culpa, quando aparece, é só um resquício do medo de se priorizar. Agora você sabe que ser forte não é resistir a tudo, é saber exatamente de que você precisa se livrar. Porque não se trata de ser duro com os outros, trata-se de ser leal consigo mesmo. Você não precisa de permissão para se afastar de quem te desgasta. Você não precisa se justificar, nem esperar o momento ideal. Você só precisa de coragem. Coragem para escolher a si mesmo todos os dias, para sair de ciclos que já se repetiram demais, para proteger sua paz como se fosse um bem precioso. Porque é. E quanto mais você se protege, mais você se transforma, mais você atrai aquilo que realmente combina com o seu novo nível de consciência. Não espere uma traição, uma humilhação, uma dor extrema para agir. Os fortes se afastam quando percebem os primeiros sinais, quando notam que a energia está sendo drenada, quando sentem que o respeito está desaparecendo. E esse afastamento não precisa ser barulhento. Na verdade, quanto mais silencioso, mais poderoso. Porque quem desaparece com calma deixa um vazio que ecoa muito mais do que 1000 palavras. Então, se algo dentro de você grita por liberdade, por leveza, por novos começos, ouça. Você não precisa continuar onde não é respeitado, onde não é valorizado, onde é apenas tolerado. Seu espaço é sagrado, sua energia é valiosa e sua presença deve ser um privilégio, nunca uma obrigação. Que este vídeo te sirva de lembrete, de empurrão, de sinal. O silêncio é o segredo dos fortes. Use-o com sabedoria. Se isso te tocou, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Curta, comente aqui embaixo como isso ressoou em você e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. E lembre-se, tem um conteúdo exclusivo esperando por você no comentário fixado. Vai lá, porque sua jornada de transformação está só começando.